pessoal, estamos aí dando início a esse web seminar. Hoje a gente tem a satisfação de ter duas brilhantes advogadas, a Ana Carla e a Márcia Valquíria, que têm uma grande trajetória dentro da universidade, da Unesp e de vários lugares aí. Então, a ideia hoje é a gente então abordar esse tema e como é normal, a gente vai então ter inicialmente uma apresentação de cerca de 20 minutos, primeiro da Márcia Valquíria, depois da Ana Carla. Nesses 40 minutos, elas vão procurar abordar essa questão da autonomia de diferentes ângulos e, em seguida, a gente vai passar os 20 minutos finais para a gente poder discutir as questões que, eventualmente, das pessoas que estiverem lá no YouTube, né? E mesmo as duas, eventualmente, através de perguntas que eu farei, discutir o que foi colocado. Então, eu queria, então, agradecer a presença tanto da Ana quanto da Márcia, passar diretamente a palavra para a Márcia para ela dar início, então, à apresentação. Por favor, Márcia. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao IVPESP, na pessoa do professor Hélio Dias, só um minutinho, este convite que foi feito para abordar um tema tão sensível e tão diversamente interpretado como autonomia universitária. São muitos meandros e enfoques da autonomia universitária. Eu tenho perto de 23, 24 anos dentro de universidade, e eu posso dizer para vocês que existiram fases e períodos mais fáceis e fases e períodos mais difíceis de conviver com a questão da autonomia universitária. E também o fato de estar conversando com um público tão seleto quanto o ligado ao IVPESP, nos dá uma responsabilidade muito maior nesse momento. Muito bem, tem que fazer alguns cortes, né? Nós planejamos isso, a professora Ana Carla e eu, para que no espaço de 20 minutos cada uma de nós consiga abordar os principais aspectos da autonomia universitária. Primeiro, eu gostaria de pontuar que, por felizes coincidências da vida, este evento, este webinar, ele foi projetado em razão, ideia do professor Hélio, em razão de um livro, eu queria deixar isso registrado, um livro que nós escrevemos um artigo, o livro se chama Autonomia Universitária, e foi ideia da atual gestão da Unesp, o ano passado, eu diria assim, no primeiro semestre do ano passado, houve o convite para que nós escrevêssemos a respeito do assunto, e era para ter ficado pronto ano passado, porque foram exatamente os 30 anos de autonomia universitária no estado de São Paulo, foi em 2019. Só que no ano passado não foi possível, porque alguns autores não conseguiram entregar o seu artigo no período necessário, transferiu-se para o início desse ano, e aí vocês já sabem o que aconteceu com a pandemia, o isolamento social, e agora ficou pronto o livro, esta semana, sexta-feira, por aí, já está lá na editora Unesp à disposição para vocês. Muito bem. Então, esta coincidência, ela não para por aí, porque eu estou falando do livro, mas o assunto autonomia universitária, ele tem sido muito debatido na academia, atualmente, em razão dos enfoques políticos, financeiros e orçamentários. E a professora Ana Carla e eu escrevemos exatamente sobre essa questão orçamentária. Mas nós vamos fazer aqui uma divisão, eu vou falar um pouco da história da autonomia, eu acho importante, porque assim como existem professores, alunos, servidores, enfim, que estão nos assistindo e que conhecem a história da autonomia universitária, há pessoas interessadas que não conhecem, eu acho importante a gente deixar isso registrado. Então, a atual situação que se encontra o país, quer dizer, com uma decretação de emergência em praticamente, tanto na União quanto nos estados brasileiros,
que a decretação de emergência, na realidade, ela flexibiliza o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal e que permite que despesas sejam feitas não com controle normal, né, o controle que eu quero dizer em relação aos percentuais que devem ser gastos, quer dizer, flexibilizou aí a questão orçamentária. Os governos praticamente estão numa situação bastante complicada, né? E isso faz com que as universidades, vamos falar em termos genéricos e depois mais especificamente em relação ao Estado de São Paulo, elas estão bastante visadas em relação às suas atividades que repercutem na autonomia universitária. E aí existem reflexos positivos e negativos em relação a esse holofote que foi colocado em cima das 3 universidades paulistas, que eu reputo como um modelo fantástico, né, de autonomia, porque em que pese a autonomia universitária estar na Constituição Federal, no artigo 207 e 206, mas é mais um 207, a gente sabe que as universidades federais não dispõem da autonomia plena como ocorre até o momento, ocorre até o momento com as universidades paulistas, né? Então, reflexos positivos desse holofote em cima das universidades é o próprio fato delas estarem exercendo como nunca a sua própria função como protagonistas da ciência e de políticas públicas nessa área. Quer dizer, eu vejo que as universidades elas assumem esse papel de estar na dianteira das políticas públicas relacionadas à área de saúde, principalmente, né, e da pesquisa na saúde. Isso é incontestável. Então, esse é um grande troféu do próprio governo do Estado de São Paulo. Sempre foi um grande troféu dos governos das gestões do Estado de São Paulo. E um aspecto negativo é a vontade governamental de comprometer recursos universitários presentes e futuros, pois há uma demanda de retirar-lhes deles, das 3 universidades, e da FAPESP, inclusive, recursos que se encontram comprometidos com as pesquisas. A respeito disso, eu não vou prosseguir, porque nessa divisão a professora Ana Carla vai se debruçar sobre esse assunto. Muito bem, feita essa introdução, esse grande parênteses, eu inicio a exposição, deixa eu olhar aqui o relógio, eu inicio o mérito, o cerne da minha exposição, perguntando o seguinte: de que autonomia universitária estamos falando? E de qual autonomia podemos dispor? Quer dizer, quais os limites da autonomia? Porque, evidentemente, a autonomia, se a gente quiser encará-la como um grande poder das universidades, vamos falar de autonomia universitária, porque tem várias autonomias. Se quisermos cuidar desse assunto, né, relacionado aí, só um minutinho, a questão da autonomia universitária, a gente precisa entender que ela também tem os seus limites. Então, a lei, ela serve tanto para conceder atribuições e poderes, como para limitá-los, né? Isso é óbvio que acontece. E sobre o aspecto jurídico, que essa é a nossa tarefa aqui, eu posso dizer para vocês que a autonomia universitária, ela advém lá da Constituição Federal, do artigo 207, vamos procurar os primeiros parâmetros, né? A Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases, da doutrina e da jurisprudência. Mas, em que pese vir da doutrina, jurisprudência, etc., o conceito legal de autonomia universitária não se extrai da lei, né? Mas o que a gente pode, resumidamente, dizer aqui, e, aliás, eu vou me basear numa querida amiga, colega, professora Nina Ranieri, em que ela diz assim: a autonomia, ela estará sempre em movimento e nunca vai ser a ideal. Nunca vai ser a ideal. Então, ela até usa como exemplo a autonomia das universidades medievais, de Paris ou Bolonha, não é a mesma autonomia de uma universidade de Berlim do século XIX, e que não é a mesma autonomia que nós temos hoje. Quem convive com a universidade todos esses anos sabem vamos usar a palavra ataques, talvez seja meio forte,
eu diria, às vezes, até um certo desconhecimento que essa autonomia sofreu, que a autonomia universitária sofreu esses anos todos. Eu mesma sou exemplo de algumas questões e processos que chegaram às minhas mãos enquanto procuradora da Universidade de São Paulo, em que eu li aquilo ali e dizia assim, mas como que eles não sabem, às vezes são coisas de técnicos, né? Como que eles não sabem que nós, universidade, e aí eu posso falar em nome de todas as três, que nós, universidade, não estamos sujeitos a esse decreto, né? Aí você tem lá o agente de fiscalização, que diz assim, olha, vocês fizeram uma licitação de mais de 5 milhões e não passaram, e não pediram autorização para o secretário da Fazenda. Eu vivenciei isso nos anos 2000. E aí você tem que ir atrás da legislação, mostrar, defender a autonomia universitária no processo. Então, isto é algo que a gente construiu todos esses anos, né? E continua construindo a autonomia. Então, existem aí prerrogativas de autogoverno atribuídas às universidades nas áreas didático, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Por que isso? Porque há necessidade, quer dizer, atribuições às universidades para que desempenhem atividade de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade. Em 1989, o nosso sempre lembrado autor, Eli Lopes Meirelles, que é um ícone, né? Algumas teorias já estão vencidas, mas o que a gente pegar dele daquela época, ele era o papa do direito administrativo no Brasil. O Eli Lopes Meirelles já dizia o seguinte, em 1931, pelo decreto 19.851, já se previa autonomia, decorreu do pacote de medidas elaboradas para a implantação da reforma de Francisco Campos. Ele deu um parecer, em 89, falando sobre a autonomia universitária. Então, ele identificou essa iniciativa do Francisco Campos em 31. Depois, ele falou a respeito das universidades, das autarquias de universidades educacionais, na vigência da Lei 5.540, de 68, sobre essas duas legislações, dizendo assim, olha, está muito claro que as universidades só se submetem ao poder central sob o ângulo do controle finalístico, né? E levou muitos anos para a gente entender o que era isso. Depois veio a LDB, numa primeira versão em 61, que no artigo 80 também se referia à autonomia universitária. Então, quando já estão lá pelo ano de 61, é como se fosse uma carta de alforria para as universidades. Mas veja, já havia uma previsão infraconstitucional, havia uma previsão que a gente chama de legislações abaixo da Constituição. Mas foi só em 88, na Constituição Federal de 88, que a autonomia ela foi elevada a um princípio constitucional, né? Foi em 1988 com a Constituição. E nós temos também previsões desta autonomia na Constituição do Estado de São Paulo, e que pese ser de uma forma mais tímida do que é na Constituição Federal, na Constituição do Estado de São Paulo, nós temos um artigo aqui, o 254, que se refere às universidades, às 3 universidades paulistas, e no 271, quando se refere à FAPESP, dizendo que os recursos que são repassados à FAPESP são renda de sua privativa administração para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. Muito bem. E a Constituição do Estado de São Paulo de 89, e é importante dizer que neste ano de 89, um modelo inédito de autonomia universitária foi criado no Estado de São Paulo por meio do decreto do governador Orestes Quercia, o decreto 29.598. Desde então, as 3 universidades foram autorizadas, né, a ter as suas próprias normas de organização didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, recursos humanos, inclusive. Então, é desde o decreto lá do Quercia
de 89. Falando a respeito disso, o nosso ex-ministro, e que foi reitor da USP, professor Goldenberg, na revista Ângelos Novos, ele aborda essa questão dizendo assim, há uma pergunta muito frequente que surge, quais são os fatores que levaram o então governador Quércia a assinar um decreto de autonomia financeira, que estava falando da questão financeira, abrindo mão de poder dos órgãos centrais do Estado, abrindo mão de controlar as universidades. Aí ele coloca que existem 2 fatores, pelo menos. Em primeiro lugar, a presença no governo do Estado de secretários esclarecidos a respeito do assunto. Eu vou até dizer os nomes: Luiz Gonzaga Beluso, que é da Ciência e Tecnologia, e Frederico Mazzucchelli, da Economia e Planejamento. E, em segundo lugar, como não poderia deixar de ser, ele pontuou a atuação muito firme dos 3 reitores na época, Paulo Renato Souza, da Unicamp, Jorge Nagli, da Unesp, e o Goldenberg, da USP, que haviam influenciado muito na redação do próprio artigo 207 da Constituição Federal, né, quando da Constituinte eles trabalharam e entraram em contato lá com o então deputado Mário Covas, que era relator da Constituição. E houve uma pressão, né, das universidades para se retirar do artigo 207 que a autonomia se daria, entre aspas, nos termos da lei. Então, se ela se daria nos termos da lei, se jogaria para uma legislação infraconstitucional regulamentar a questão da autonomia universitária. E é sempre complicado isso quando se coloca nos termos da lei, porque você fica esperando a lei e muitas vezes até essa lei não vem, como a gente tem alguns dispositivos constitucionais hoje em dia que não foram sequer regulamentados. Então, o que eu queria dizer? Não se trata de aceitar ou não aceitar a existência de uma autonomia universitária. Ela existe, é uma norma constitucional, ela está na Constituição Federal e do Estado, e existem situações, ou existiram situações no passado, que o próprio Executivo foi tentado a desconsiderá-la. E eu vou citar alguns exemplos. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2018, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, e foi bastante noticiada na imprensa essa decisão, em que houve, num primeiro momento, uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia. Ela deu uma liminar que suspendeu os efeitos dos atos judiciais ou administrativos emanados de autoridade pública que possibilitaram, determinaram ou promoveram o ingresso, estou lendo aqui só um resumo do acordo, promoveram o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, com recolhimento de documentos, interrupção de aulas, debates ou manifestações de discentes e docentes, atividade disciplinar docente, etc. Né? Foi numa época pré-eleitoral, de campanha eleitoral. Eu me lembro que a polícia entrou nos campi por aí para impedir manifestações. Bom, houve o reconhecimento na época da ministra Carmen Lúcia, que a autonomia universitária permitia que, dentro do seu âmbito, essas questões fossem resolvidas, quer dizer, que deveria haver liberdade de expressão. Evidentemente que existem assuntos atrelados aqui, né? Já dá para perceber, quem se lembra do evento sabe que existiram circunstâncias atreladas, como liberdade de reunião, que está na Constituição Federal, liberdade de expressão, etc. Mas foi muito significativo esse voto aqui, que foi, inclusive, confirmado, referendado, numa decisão recente de maio de 2020. Outro caso, a maioria da comunidade acadêmica tem conhecimento que, em 74, a USP recorreu à Justiça contra o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que havia impugnado remanejamentos feitos pela própria universidade nos seus recursos orçamentários. No entendimento do Tribunal de Contas, essa situação deveria ter sido previamente aprovada pelo governo do Estado, né? Então, a universidade aqui, ela perdeu em todas as instâncias até o processo chegar ao Supremo Tribunal Federal em 1979, quer dizer, levou 5 anos para chegar lá, e o plenário aprovou por unanimidade o relatório do ministro Pedro Soares Munhoz, que destacou as seguintes palavras do parecer do jurista Caio Tácito. Enfim, o Caio Tácito diz o seguinte: Tácito, já falecido
outro expoente do direito administrativo. Subordinar cada uma dessas mutações internas das despesas de custeio à aprovação do governador do Estado, como decorrerá da exegese esposada pelo TCE, é condenar a USP a uma subordinação intolerável. Bom, também um terceiro caso, talvez alguns se lembrem, do fechamento do campus da USP, na cidade universitária, no Butantã, no início dos anos 2000, em razão de vandalismos que ocorriam, principalmente nos finais de semana. A USP ganhou judicialmente ação em todas as instâncias, porque a comunidade entendeu que o espaço dentro da universidade é um espaço, comunidade que eu quero dizer, fora da universidade, é um espaço de todos, deveria ser aberto à população de São Paulo, né? E eu trabalhava na época na USP, e a defesa dos colegas do judicial foi que o campus da universidade é um bem de uso especial, ou seja, ele é destinado ao exercício à execução das suas atividades. E por isso não é como as ruas da cidade de São Paulo. As ruas da cidade de São Paulo se caracterizam como bens de uso comum do povo. Então, não se pode dar o mesmo tratamento das ruas externas com as ruas internas do campus. Inclusive, para que a própria CET multe lá dentro, há necessidade de um convênio em que a universidade autoriza a CET a fazer essa fiscalização. Então, as pessoas ainda confundem essa questão, e até o Ministério Público. Eu me lembro que houve uma representação no Ministério Público, ele pediu esclarecimentos de por que a universidade estava fechando o campus. Sobre este mesmo assunto, na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 2367, em caso envolvendo a criação de campus na própria Unesp, o STF reconheceu a autonomia da Unesp para a criação de outros campos, né, ou campi. Então, nós temos que, falando-se a respeito desses movimentos jurisprudenciais em que reconheceram a autonomia universitária, eu não poderia, até em razão de uma honestidade intelectual e acadêmica, eu não poderia deixar de falar das ressalvas que devem existir. Aliás, falei no início das ressalvas que existem em relação à autonomia universitária. A autonomia universitária não quer dizer soberania, né? E a gente costuma, no início, que eu digo até juridicamente falando, quando se está começando a lidar com essa matéria, você até imagina que essa autonomia ela alcança voos assim muito maiores do que deveriam. Só que, de fato, não é o que acontece. Hoje a gente já tem muita jurisprudência no STF, também limitando a autonomia. E uma coisa importante da gente saber é o seguinte, que nós estamos falando de autonomia de gestão. Então, o que precisa prestigiar dentro da autonomia universitária para se chegar numa autonomia de gestão? Evidente que existem assuntos que as universidades, ou que a autonomia universitária está presa à própria legislação. Um grande exemplo, um clássico exemplo, é a questão da criação de cargos, né? Criação de cargos e empregos nas universidades. Elas passam por uma autorização, a criação passa por uma autorização legislativa. O próprio regime jurídico único dos servidores passa por uma autorização legislativa, ou deveria acontecer. Aqui o Estado de São Paulo como um todo não tem regime jurídico único, tanto que a gente tem os seletistas e os estatutários, mas à medida que o Estado aprovar um regime jurídico único, e hoje teria sérias implicações disso acontecer, até, eu diria, financeiras, porque aqueles que são seletistas que passassem a ser estatutários, eles precisariam aí que fosse liberado, que seria dada uma rescisão, né? Seria dado baixa na carteira, eles teriam que ter indenizações que o próprio Estado não tem condição de arcar. Talvez por isso essa matéria no Estado de São Paulo ela esteja um pouco adormecida, stand-by. Muito bem. Existe aqui, para finalizar, um acórdão do STF que é bastante citado como
paradigma para circunscrever as universidades a vários dispositivos constitucionais, que foi um acordo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1599, da relatoria do ministro Maurício Correia. E quando da redação da ementa do acordo, ele foi taxativo ao afirmar, abre aspas, que o princípio da autonomia das universidades não é irrestrito, mesmo porque não cuida da soberania ou independência, de forma que as universidades devem se submeter a vários princípios constitucionais, a saber, o que rege o orçamento, o artigo 165, parágrafo 5º, inciso 1, a despesa com pessoal, do artigo 169, apesar de que essa é uma questão que já foi discutida com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a despesa com pessoal nas universidades, ela incorpora, porque o orçamento das universidades, ele é incorporado ao do governo do Estado, né? Ele é somado ao do governo do Estado para fins de alcance desse percentual. A submissão de seus servidores ao regime jurídico único, como eu já falei, no artigo 39, bem como, né, as regras que tratam de controle e fiscalização. Muito bem, eu acho que falei nos meus 20 minutos. Foi 30, mas tudo bem. Me coloco à disposição aí para outras perguntas posteriormente. Obrigada. Obrigado, Marcelo. Bom, eu passo imediatamente a palavra para a Ana Carla, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço ao professor Hélio pelo convite, estar aqui hoje. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelas redes do IVBESP. É um prazer estar aqui com vocês. Sem delongas, entrando especificamente no ponto da autonomia financeira das universidades, a doutora Márcia fez aí um apanhado geral de como a jurisprudência se comportou e o ponto principal que ela coloca é que a autonomia é algo em construção. A gente, mesmo dentro da estrutura atual, e é uma construção de tempo e espaço, e no mesmo tempo a gente pode encontrar autonomias distintas. Especificamente em relação à autonomia financeira, se a gente for olhar a análise do espaço, a autonomia das universidades estaduais paulistas, ela tem uma característica distinta da autonomia das universidades federais. As universidades federais não têm autonomia financeira na forma, orçamentária e financeira na forma que as universidades paulistas têm. E talvez esse diferencial tenha feito com que as 3 universidades paulistas tenham conseguido, no mesmo espaço de tempo, alcançar determinados rankings internacionais que você vê em alguns polos de excelência das universidades federais. Você não vê o incrível é que no modelo que nós temos no estado de São Paulo, as 3 universidades conseguiram caminhar juntas, cada um dentro das suas potencialidades, das suas vocações, caminhar juntas na excelência. E nas federais a gente tem, eu sou graduada na Universidade Federal, sou graduada na Universidade Federal de Sergipe, e você tem polos de excelência de determinados cursos que conseguem avançar. Mas há também, ao mesmo tempo, nas federais, um problema grave de autonomia financeira, desde a compra de coisas pequenas para a manutenção das despesas correntes do dia a dia, há uma dependência brutal do Ministério da Educação e de verbas que venham de Brasília. Então, isso dificulta a sua autonomia científica? Sim. Quando a gente fala em autonomia das universidades, vamos pensar as universidades, em sua maioria, elas são compostas, juridicamente, elas são feitas como autarquias. Então, tem algumas exceções, mas vamos pensar na figura da autarquia, que é a figura padrão de um modelo universitário, e é o caso do Estado de São Paulo, no qual eu vou me concentrar aqui nesse momento. Quando as autarquias têm lá, desde o decreto 200 da década de 60, uma série de prerrogativas de autogestão, autogoverno, alto poder normativo, dependendo do tipo de autarquia, ali se tentava dar uma flexibilidade à ação do Estado, em que você tinha uma administração pública indireta com algumas organizações com um fim
próprio, que era um serviço administrativo ou algo de interesse público extremamente relevante, em que o Estado dizia, eu como administração direta, eu não posso me especializar nisso, então eu vou criar uma organização da administração pública indireta e ela sim se especializará nisso. Para isso eu darei para ela autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia normativa, dependendo do tipo de finalidade que ela ocupe, e a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, no caso das universidades, que são autarquias de regime especialíssimo, né? Tem as de regime especial, que são as agências reguladoras, eu diria que as universidades são autarquias de regime especialíssimo, com um objetivo claro, constitucional, dentro da ordem social para a educação. E ali se coloca claramente a expressão autonomia universitária, que foi construída conforme a doutora Márcia colocou. Quando a gente fala de autonomia universitária pelo aspecto financeiro e orçamentário, essa autonomia serve ao objetivo final da instituição, que no caso das universidades são pesquisa, ensino e extensão. E hoje a gente fala num quarto ponto aí que está se consolidando em muitos textos, muitas pessoas discutindo, que a inovação seria o novo grande pilar das universidades, esse papel de inovação no mercado e na estrutura do Estado. Na hora que a gente está dizendo que a autonomia financeira, ela visa garantir o objetivo final daquela autarquia, que é uma autarquia universitária, ela tende a atender os critérios de planejamento. Em termos de gestão pública, de ciclo de gestão pública, ciclo de política pública, vamos pensar numa política pública de educação superior. Política pública de educação superior, de qualquer nível de educação, mas vou concentrar aqui na superior, não se faz de afogadilho. Veja que a Constituição obriga, por exemplo, na educação dos nossos jovens, planos mínimos de 10 anos. A Constituição obriga a planejamento na educação. Quando a gente pensa na educação do nível superior, muito menos a gente poderia pensar que a gente pudesse ter um plano de educação superior gerindo de afogadilho, gerindo, pagando a conta do dia e vendo se na manhã eu vou ter o que pagar com a receita que vai entrar. Então, quando a gente fala de educação superior, tem de falar de planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Universidades de pesquisa, como são as universidades do Estado de São Paulo, que se dedicam com toda a força e com igual empenho na formação de profissionais na graduação, no impacto na pesquisa nacional e mundial e na extensão, não podemos pensar numa universidade desse porte, com essa intenção, sem que haja planejamento de longo prazo. E aí entra a questão das finanças da universidade estarem a serviço do seu objetivo fim, atendendo esse tripé. Eu gosto de incluir o quarto tripé. As universidades têm um papel importantíssimo na inovação, que é o tempo de hoje e do futuro, e a pesquisa está intimamente ligada a isso, embora eu acho que a inovação tenha um corpo próprio hoje, como ela se coloca como um desafio do ensino superior. Então, para planejar, eu tenho de pensar em receitas próprias e tenho de pensar em receitas públicas. E por que as públicas? Porque a Constituição assim quis. Se a Constituição não quisesse ensino superior gratuito, ela não teria lá estabelecido de forma expressa que o ensino superior seria gratuito. Então, é obrigação do Estado financiar as instituições públicas de ensino superior. Essas instituições podem também, em paralelo ao financiamento público, que assim quis a Constituição, buscar receitas próprias? Pode. Ela vai fazer isso através de prestação de serviço, ela vai fazer isso através das atividades de extensão, ela vai fazer isso através de convênios de pesquisa e hoje, inclusive, em prestação de serviço em pesquisa, porque a lei de inovação também já traz essa nova possibilidade e as principais universidades do país já começam a fazer toda a sua regulamentação interna para isso. Aluguel de laboratórios, projetos conjuntos, enfim, há uma série de possibilidades de buscar o financiamento de receitas próprias. E as 3 universidades paulistas fazem isso muito bem, principalmente na área de extensão e pesquisa. Isso já é consolidado nas 3. Mas a estrutura de ciência, a estrutura de graduação,
de pesquisa e de extensão que essas universidades têm podem ser alimentadas com essas receitas? Não. Nós precisamos majoritariamente de receitas públicas, e isso foi o que aconteceu nos últimos 30 anos. Vamos dizer, então, que o conceito é um conceito móvel, que tem de atender a necessidade do tempo, que existem outras demandas sociais que precisam ser contempladas com o orçamento público. Estou de acordo com todos esses argumentos. Como é que você faz essa transição? Da mesma forma, com discussão, planejamento dentro do parlamento para se pensar modelos e não retirando, né, em um mês uma história que foi construída em 30 anos e jogando abaixo todo um planejamento de ensino, pesquisa e extensão. A forma como o governo do estado de São Paulo está conduzindo esse debate neste momento é uma forma de extinção da autonomia universitária. É justo discutir o modelo de autonomia universitária do estado de São Paulo? Qual o local para discussão? O parlamento. A forma como está sendo feita está correta? Não. Porque está retirando das universidades a capacidade de, no ano de 2021, manter projetos importantíssimos de pesquisa e extensão que estão vigentes. Está retirando das universidades a possibilidade de 2021, na medida em que muitas famílias estarão com problemas graves, né, pais desempregados, pessoas na rua, os nossos alunos precisam ser mantidos na universidade. Mais do que nunca, o aumento pela busca de assistência de alunos à permanência estudantil. Como é que a universidade vai pensar em permanência estudantil, manutenção de pesquisas seríssimas que estão em andamento, convênios em andamento, se ela de repente, nos próximos dias, né, não eram nem meses, agora é nos próximos dias, receber a notícia de que as receitas que ela contava em um planejamento de curto, médio e longo prazo não mais existirão. Retire o longo prazo do planejamento, deixe o médio prazo. O desastre já é irreparável. O desastre já é irreparável. Então, quando a gente está falando de planejamento da política pública de educação superior, a gente tem de pensar, sim, em receitas próprias, receitas públicas, e as públicas, se alteradas, devem ser alteradas em tempo hábil para que a instituição se adeque. Há pontos que podem ser discutidos em relação a como gerir? Discutamos, existe o parlamento para isso, mas não de afogadilho, com publicações antes de votação de que o assunto já está vencido, com anúncios de um representante estatal da área que deveria cuidar da ciência e da tecnologia, fazendo pouco caso do trabalho que as universidades estão fazendo. Isso é que não é admissível, isso não é uma posição de chefe de Estado, muito menos daquele que diz que age pela ciência. A Universidade de São Paulo e as outras duas universidades estaduais têm dado um grande apoio para o governo do estado de São Paulo se destacar por ter uma conduta diferente em relação à saúde no meio de uma pandemia. O mínimo que as universidades merecem é respeito e possibilidade de serem ouvidas e de discutir da forma adequada, não da forma que está sendo feita. Eu concordo que coisas podem ser discutidas, mas que sejam discutidas de uma forma minimamente honesta e ética. Que as universidades recebam do governo o mesmo empenho, a mesma delicadeza, a mesma dedicação que elas têm dado ao cidadão de São Paulo e ao governo do estado de São Paulo, que está sob pressão no meio de uma pandemia. Ao pensar nessas receitas, a forma como foi colocada o PL, que é a discussão do momento, é uma forma absolutamente irresponsável. Porque, ao meu olhar, como uma professora de Direito Financeiro, o governo do Estado ele está bastante preocupado com as receitas que ele entende que a universidade tem de forma discricionárias e não compromissadas, sem compreender que existe um ciclo de planejamento e que esse ciclo de planejamento é discutido no Conselho Universitário.
Se esse ciclo de planejamento não é do conhecimento do governo, ele busca o Conselho Universitário e pergunte qual é a proposta da USP para os próximos 5 anos, qual a proposta da Unicamp para os próximos 5 anos, como vocês pretendem aplicar essas receitas? Quais são os projetos que estão em andamento e em negociação? Essas perguntas não foram feitas, simplesmente se tenta retirar esse valor. Tecnicamente, juridicamente, né? Restos orçamentários, restos financeiros de uma autarquia devem voltar ao caixa único? Como regra, sim. A gente está falando de uma autarquia comum? Não. Estamos falando de uma autarquia especial. A gente está falando de uma autarquia especial que, de um ano para outro, agiu de uma forma financeira que desagrada ou que agride a legislação? Não, a gente está falando de 30 anos de construção de um modelo de gestão financeira das universidades. Repito, pode ser discutido e repensado, mas a forma não é essa. Na prática, o que o governo do Estado de São Paulo está fazendo é acabando com as pesquisas em andamento, as atividades de extensão em andamento, com a possibilidade de manutenção e retenção de alunos em situação de risco a partir de 2021, e com o planejamento de longo prazo de pesquisa. Não existe pesquisa sem planejamento de longo prazo. E as nossas universidades são universidades de pesquisa, nossas universidades não são universidades que só formam profissionais. E não somos universidades que formam profissionais majoritariamente em EAD. Nós estamos em EAD muito rapidamente, muito temporariamente, por uma questão de pandemia. Mas nós, de fato, ensinamos com qualidade os nossos alunos. O dinheiro público que vem para as universidades de São Paulo não vem a título de subsídio com instituições privadas. O dinheiro público que vem a título de tributos dos cidadãos e voltam como profissionais bem formados para o mercado. Se a gente trata dessa forma que o PL está tratando, simplesmente leva todos esses restos, vamos chamar aí de restos, financeiros de uma execução orçamentária, eu pergunto a quem teve essa nobre ideia no Palácio do Governo, o que é que será feito das despesas contratadas de longo prazo e que esse dinheiro está nesse saldo que as universidades teriam retiradas, usurpadas. Eu vou usar uma palavra, a doutora Márcia foi mais delicada, eu vou ser mais direta, usurpados. Aquilo que não é feito de uma forma regular, discutida, contratada, eu só posso chamar de usurpação. O que vamos fazer, né? No dia 1º de janeiro de 2021, quando começarem as execuções orçamentárias do exercício de 2021, e que parte dessas receitas estão compromissadas, existem ali receitas de convênios de pesquisa, receitas de convênios de extensão, receitas de, inclusive federais, que entram nos cofres da universidade. É uma pergunta que eu tenho curiosa, tecnicamente de direito financeiro, o que o senhor secretário de planejamento fará no dia 1º de janeiro, quando começar a execução orçamentária da Universidade de São Paulo, ou da Unesp, ou da Unicamp, com todos esses valores que serão retirados. Então, primeiro que o projeto de lei, nesse aspecto, não retira isso. Isso é um absurdo, o CRUESP já se manifestou por óbvio, se isso for aprovado na Assembleia, eu tenho certeza que as 3 universidades se juntarão e isso será judicializado, porque aí a gente está diante de um caso, inclusive, de improbidade administrativa. Receitas contratadas com comprometimento e não podendo ser executadas. Aí a gente está diante de um caso de improbidade administrativa, que não são os reitores que estão cometendo. Deixe-se bem claro que não são os reitores que estariam cometendo a improbidade. Né? E em relação a essas que estão livres, de contratação imediata, elas embora não estejam com a contratação imediata, elas estão destinadas aos objetivos da universidade e para a garantia da autonomia. Quer discutir eventuais despesas que são realizadas? As 3 universidades se submetem integralmente aos órgãos de controle externo e interno, nas que criaram os mecanismos de controle interno. Discuta-se
a qualidade do gasto. Afinal de contas, é exatamente para esse caminho que o controle da administração pública tem caminhado. Sair do controle só de legalidade e conformidade para o controle de resultados. E se a gente for para controles de resultados e comparar os resultados que as universidades entregam ao Estado, e muitas vezes os resultados que determinadas áreas da administração pública direta do governo do Estado de São Paulo entrega à sociedade, eu não tenho dúvida que nós estaríamos à frente. Porque são mais de 80 anos de entrega na sociedade, de impacto, não só no Estado de São Paulo, mas impacto no país. Juridicamente, eu estou aqui me permitindo permear a minha argumentação com argumentos mais jurídicos e menos jurídicos, porque eu sei que nessa live tem pessoas que são da área do direito, pessoas que não são da área do direito, que nos escutam. Então, pelo aspecto técnico, forma de discussão eticamente questionável, politicamente desastrosa, técnica legislativa, em termos de direito financeiro, péssima, porque não excluiu expressamente as receitas contratadas, e isso é um caso de improbidade administrativa, se aprovado. E em relação àquelas que não são contratadas, perde completamente a noção do que significa a ciência e a tecnologia dentro da visão do desenvolvimento do Estado de São Paulo e do país. Eu vou encerrar nos 2 minutos restantes que eu tenho com uma lembrança, né? Uma lembrança que nunca é ruim da gente destacar. E a lembrança que eu faço é o seguinte: o Estado de São Paulo, quando a Universidade de São Paulo foi criada, era um estado pobre, de analfabetos e sem representatividade. O Estado de São Paulo, mais de 80 anos depois, se tornou o que se tornou por 3 grandes universidades que criaram a massa crítica necessária para que a indústria desse estado movesse o país, para que os serviços desse estado movessem o país, para que a agricultura deste país crescesse e nós nos transformássemos no país que somos internacionalmente, como um grande exportador de alimentos e o que equilibra a balança nacional deste país, para que a engenharia deste país fosse o que é. Então, as 3 universidades não transformaram só o de São Paulo. As 3 universidades transformaram o Brasil. E o mínimo que se espera neste momento de discussão, que é legítima, se feita de uma forma ética e nos tempos necessários para a discussão social. O mínimo que se espera é que o governo do Estado de São Paulo devolva às 3 universidades a mesma moeda que ele está recebendo neste momento em que ele está precisando de uma pandemia e que as 3 estão à frente, ao lado dele, ajudando o país. Com isso eu encerro a minha fala e fico à disposição dos senhores. Poxa, beleza, isso aí. Todos os deputados vão receber esse vídeo, porque realmente vocês falaram tudo que precisava ser falado. Parabéns às 2 aí. Eu vou começar, tem uma pergunta aqui de um colega nosso, que é o Isaac Reutemann, que está sempre nos acompanhando. Pergunta: como comparar a autonomia universitária entre uma universidade pública e universidade privada? Há como discutir essa questão? Quem pode começar? Márcia, você quer falar? Eu acho que é interessante o seu olhar sobre isso. Obrigada pela pergunta, professor Isaac. Eu sou grande admiradora, ouvi as suas lives aí com o professor Hélio, parabéns. Numa discussão no Supremo Tribunal Federal, essa questão veio à tona, porque se tratava das universidades públicas e privadas seguirem ou não o que o Ministério da Educação, né, que é o que representa, o que agrega esta competência dentro da União, que é regulamentar a questão do ensino, né? Discutiu-se isso, quer dizer, qual seria a autonomia? E, na realidade,
as instituições privadas, elas têm uma delegação, analisando sobre o ângulo do direito administrativo, elas têm uma delegação da prestação de um serviço público. Ele não é um serviço público exclusivo, tanto que ele pode ser executado por instituições privadas. É a mesma coisa da saúde, em que pese a Constituição dizer que a saúde é um direito de todos e que se é um direito de todos, o Estado tem que garantir. Da mesma forma, acontece com a educação com um pouco menor, uma menor atribuição ao Estado, tanto que existem as universidades federais, né? O Estado de São Paulo, por exemplo, nem precisaria ter as suas universidades públicas, mas lá atrás tomou essa decisão. Então, é uma decisão que não é algo que ele possa abrir mão da noite para o dia e talvez nunca vá poder abrir mão dessas universidades devido à própria repercussão que a professora Ana acabou de falar, né? Mas eu diria o seguinte, no que diz respeito às linhas mestras da educação do país, as universidades privadas, elas têm muito menos autonomia do que as próprias públicas. As públicas, muitas vezes, elas sustentam as 3 universidades, vamos falar das estaduais, né? Em termos de autonomia, a gente tem que falar nas estaduais, porque eu acho que é um grande fracasso aí no modelo de autonomia das federais. Mas as universidades estaduais, elas têm uma maior autonomia em razão até da sua própria posição dentro do cenário nacional e internacional. Apesar de ter lá na Constituição Federal autonomia universitária, não é uma autonomia que possa ser jogada para as universidades privadas, exatamente como existem com as universidades públicas, que elas misturam o papel, as públicas, de Estado e de prestadora de um serviço, sendo que isso já não acontece com as instituições privadas, que ficam muito mais na mão das normas do Ministério da Educação. Então, as públicas do Estado de São Paulo, elas são muito mais independentes do que as privadas no país inteiro. É isso que o próprio Supremo Tribunal Federal pontuou na sua jurisprudência, essa distinção em questão de autonomia de privada e de pública. Então, muito reduzida a autonomia privada das instituições privadas no país, porque elas submetem ao que decide o Ministério da Educação. Apesar da gente se submeter em alguns aspectos, a gente que eu falo, as universidades paulistas, elas, por outro lado, como elas assumem a função estatal, elas têm uma autonomia maior, às vezes até para não adotar determinados mecanismos federais que o MEC divulga, né? Plataformas, resoluções, então as universidades... Eu me lembro que recentemente, há uns anos atrás, mas de uns anos para cá, foi decidida a questão de reconhecimento de curso, de diploma no Brasil, né? Diploma estrangeiro no Brasil. O MEC baixou umas normas absolutamente difíceis de serem adotadas pelas universidades, e na época, a universidade que eu estava decidiu que ia continuar com o seu processo de reconhecimento de diploma, que, por sinal, era muito mais rigoroso do que o próprio reconhecimento que o governo federal estava querendo impedir no Brasil. Então, espero ter respondido aí a questão. Você quer complementar? Dizer que quando se fala em autonomia universitária nas universidades privadas, está muito mais focada na sua autonomia didática, na sua autonomia, por exemplo, você vê muitas universidades privadas escolhendo se querem mais remoto do que mais presencial, abertura ou não de campi, quantas vagas ela vai ter, então é mais uma autonomia didática e científica, no sentido de que cursos eu vou adotar, enfim, mas sempre muito regrado, né, pelo MEC. Não que as universidades públicas não estejam, né, não devam render obediência às normas gerais exaradas pelo MEC, mas os seus conselhos universitários têm uma autonomia muito maior de decisão. E no aspecto administrativo, quando a gente fala autonomia universitária, científica, de gestão e de autonormatizar-se. A de autonormatividade das privadas é muito pequena, a de autogestão é grande, mas é grande porque ela é uma instituição privada, então ela está no mercado, ela está lá na livre iniciativa e na livre concorrência, então ela tem essa autonomia administrativa, e na científica ela tem essa flexibilidade
flexibilidade para escolher os cursos, como ministrar essas aulas, sempre dentro dos limites da regra do MEC. Eu acho que são autonomias não comparáveis. Se a gente tivesse de comparar, deveria comparar entre as públicas estaduais e as públicas federais, que também são graus distintos de ampliação, principalmente pelo aspecto financeiro, que as federais têm a sua autonomia científica, acadêmica, ali estabelecida, de autogestão, mas é aquela autogestão sem capacidade de investimento. Então, a autonomia, muitas vezes, faz de conta. Bom, a gente chegou às 5h30, daqui a pouco vamos ter uma concorrência desleal, porque vai haver uma reunião dos reitores juntamente com o deputado, que é o relator aí desse processo todo do PL, e acho que muitos do nosso grupo vão querer acompanhar isso aí. A gente tem que, então, tentar agora fazer aí as considerações finais para poder a gente se manter até as 5h30. Queria só colocar algumas observações lá, do professor Isaac, observações importantes e corajosas da professora Ana Carla. Está dando aí o parabéns para você, por você ter sido muito enfática. Tem também uma outra colega nossa do IVEPESP, que é a professora Lourdes, né, que é psicóloga. Parabéns pelas excelentes e corajosas colocações em defesa de nossas universidades. Isso aí, tanto para a Márcia como para a Ana Carla. Então, eu queria, então, para terminar, passar tanto para a Márcia, começando depois para a Ana, para elas fazerem as considerações finais para a gente terminar. Porque eu acho que o vídeo que a gente está gravando, ele vai ser, com certeza, veiculado, inclusive eu vou ver se eu consigo editar ainda hoje, mandar para todos os deputados para eles ouvirem o que é autonomia universitária. Por favor, Márcia, pode começar. Professor, então vou agradecer aqui a oportunidade de falar juridicamente a respeito do assunto. Acho que é importante que isso aconteça, até porque quando não se consegue uma solução política, o âmbito do judiciário ele acaba sendo procurado, né? Ele acaba resolvendo de uma maneira ou de outra, ele acaba resolvendo a situação. E é importante que as pessoas, vamos falar isso aí para os deputados, que irão mexer com um valor tão importante como esse, que não se trata de apenas uma retórica, né? Autonomia universitária não é retórica, autonomia universitária, na verdade, é uma vivência. Eu estava pensando nisso hoje. Nós vivemos a autonomia, nos convencemos da autonomia. A professora Ana Carla foi brilhante na sua exposição, ao lembrar dessas questões, quer dizer, onde que nós conseguimos chegar no estado de São Paulo com autonomia universitária. Não é algo que se abra mão, é algo que efetivamente a gente tem que brigar por ela, né? Então, esperamos com fé que a questão se resolva favoravelmente às 3 universidades. Obrigada. Ana? Bom, eu quero agradecer ao professor Hélio, o IVBESP, a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente, né, Márcia? Ficar vendo 2 advogadas falando nem sempre é uma coisa muito agradável. Então, agradecer a todos e dizer, me permitir, professor, também, assim como a doutora Márcia, me dirigir diretamente aos deputados e deputadas no dia de hoje e dizer para os senhores o seguinte: não joguem a criança com a água. Os senhores têm o poder institucional e constitucional de fiscalizar a administração pública. Não acabem com as universidades a pretexto de estarem insatisfeitos, eventualmente, com algo que vocês imaginam que não estão adequado na universidade. Certamente deve ter pontos a serem melhorados. Então, não acabem com a universidade tentando acabar com o que te desagrada na universidade. Os senhores são fiscalizadores constitucionais, exerçam com amplitude e plenitude a sua função de fiscalizador. Que o Ministério Público exerça o seu trabalho também pela boa gestão e pela boa educação na universidade. Que os tribunais de contas o façam como a Constituição estabelece.
e ajudem a universidade, através do controle externo, a melhorar os seus processos, a melhorar os frutos que ela entrega à sociedade. Se a solução para algum desagrado, algo que os senhores imaginam que não está adequado, é acabar com a universidade, os senhores estão acabando com o futuro dos jovens desse estado. Os senhores estão acabando com o futuro econômico da ciência deste país e desse estado. E certamente isso tocará a mente, como diz o nosso magnífico reitor, eu gosto dessa frase dele. Quando eu trabalhava com ele, ele sempre falava isso para mim e eu gostava. Ana Carla, quando você for conversar, toque a mente e os corações. Então, que no dia de hoje, os senhores ouvindo esta frase, recebam nas suas mentes e nos seus corações o pedido de uma professora vocacionada para que protejam a universidade. Não acabem com ela. Beleza. Até porque tanto você, a Ana, quanto a Márcia sabe que a gente passou ano passado por um processo longo de uma CPI das universidades. Fomos, feito todo um rastreamento de tudo e não se constatou absolutamente nada. Foi meses, né, de depoimentos, de documentos que foram mandados, né, e nada foi encontrado que mostrasse qualquer tipo de irregularidade. Então, acho que só isso aí, eu acho que eles têm que se lembrar, esses deputados, do que aconteceu lá, porque nada foi encontrado que mostrasse realmente, como vocês colocaram, algum desvio, né? Então, como você falou, jogar a criança com a água agora, né? Sabendo que houve recentemente todo um processo que foi feito, né? E que não resultou em nada realmente. Agora é importante, então, a esses deputados, como você falou, né? Lembrar eles que eles têm uma responsabilidade, na verdade, com o futuro, né? Não vamos pensar, acho, por uma questão, que tudo isso que o governo está fazendo tem a ver um pouco com essa questão da pandemia, que houve. A própria USP, eu acho que nesse primeiro semestre, perdeu quase 400 milhões de arrecadação também. Então, ela tinha um orçamento previsto e já diminuiu, né? Então, isso aconteceu em todos os setores. Agora, não vamos, por uma questão conjectural, a gente, como você falou, destruir um patrimônio de 80 anos, né? Então, acho que é importante que todos tenham isso em mente e a gente espera que esses deputados tenham essa consciência e procurem agir pensando no futuro e não no presente, né? Porque esse presente ele vai ser resolvido de um jeito ou de outro. Agora, o futuro, se a gente matar ele, não tem como recuperar, né? Bom, queria então agradecer todos os que estiveram aqui com a gente, né? O professor Isaac, a Lourdes, o Walter, todos que estiveram, José Santana, todos eles que estavam aqui, eu queria agradecer a presença de todos. Novamente agradecer a presença da Márcia e da Ana pelo depoimento, acho que contundente realmente, que eu acho que isso vai com certeza nos ajudar a convencer muitas mentes, como vocês falaram, desses deputados. Queria então desejar a todos uma boa noite, agradecer. Amanhã, eu continuo, amanhã às 17 horas eu tenho um web seminário sobre ciência de dados e inteligência artificial. Então, quem é um colega especialista nisso aí, que a gente vai estar falando sobre esse assunto aí. Então, aguardo vocês amanhã às 17 horas. Desejo a todos boa noite e até a próxima. Obrigado, Márcia. Obrigado, Ana. Até a próxima. Até logo.